lá, né? Também foi bênção, glória a Deus por isso. E não esquecer que está chegando o retiro delas, né? Amém, glória a Deus. Vai ser uma grande bênção também, em nome de Jesus, né? Não tem dúvida que todos os anos são, e esse Espírito Santo também vai colaborar do mesmo jeito para trazer esses benefícios aí, né? E nós louvamos a Deus, estamos aqui com nossos irmãos de Chaperó, né? A todo mundo aí, glória a Deus, lá de Juiz de Fora também, né? Amém. E aí, a partir da outra semana, né, a escola dominical já vai ser lá em Juiz de Fora. Amém? Vai ser lá e nós vamos, né, hoje nós vamos participar todos da Santa Ceia aqui, mas depois a ceia também vai ser lá, né? E a gente vai estar indo lá também, né? Vamos fazer uma, né? Tá levando uma galerinha aí para poder ir lá, né? Para a gente, né, somar com os irmãos em nome de Jesus, multiplicar, né? Com eles lá. E nós vamos, inclusive, fazer o nosso retiro do projeto Conscientize, né? Aquele que a gente junta aquela galera toda da rua esse ano, e depois vou falar com o pastor Enoque para a gente, né, trazer o pessoal de lá para cá, para a gente participar do retiro. São 3 dias de bênção, a gente prepara direitinho, e nós louvamos a Deus, porque da última vez foram dezenas de né, pessoas que foram batizadas, salvos e libertos no Senhor, e esse ano vai ser do mesmo jeito, amém? Que depois nós vamos fazer também lá em Juiz de Fora. Amém? Né? Vamos invadir aquelas escolas lá, vamos invadir aqueles, né? Vai ser uma grande bênção. E a gente faz também nas praças, tá? A gente faz esse evento, esse evangelismo nas praças, é muito legal. Semana que vem o pastor Isam vai estar fazendo em Nova Aurora, né? Em cada local específico, ele vai estar implantando um trabalho desse em cada comunidade específica em volta da igreja, né? Com jovens, né? Nós louvamos a Deus pelo pastor Enoque, nos irmãos que fizeram a doação das bolas, dos coletes, né? Lá, que vai ser uma grande bênção. Essa semana eu falei com o presidente do Heliópolis, né? Do clube lá, e ele está muito feliz também com o trabalho que está sendo desenvolvido, né? O pastor Enoque já jogou no Heliópolis, não é isso? Participou do campeonato aí, estadual aí, né? Em 2000, né? Foi logo ontem, né? Pertinho, né? Está muito distante, não. Mas glória a Deus. E aí, todo esse trabalho que a gente faz, a finalidade é uma só, que é trazer as almas para Cristo, dar oportunidades, né? Como Paulo disse, firme de tudo para com todos, para ver se ganha alguns para Jesus Cristo, né? Então, nós temos vários projetos que já estão em andamento, uma grande bênção. O professor Fabão, né? Quem conhece o professor Fabão aí? Fabão, porque ele é bem grandão mesmo, entendeu, Dantas? É assim, né? Da família, né? E ele é professor de matemática, mas ele, né, tem professor lá de história, tem professor de português, aquela coisa toda. E nós temos um pré-vestibular lá, ele quer trazer para cá um pré-vestibular também. Colocar aqui, vai ser uma grande bênção também. E, como já falei, vários alunos passaram por universidades federais, inclusive um deles trabalha no som da igreja, que é o Jean, e nós vamos trazer para cá. E o curso de cuidador de idoso está uma bênção também, a todo vapor. E como falei, no outro curso que foi feito, são 67, são isso? Hein, pastora? 67 alunas, e no outro, como já falei aqui, né, muitas delas já saíram trabalhando para município, passando em concurso público, porque o curso é registrado, tá? Ele tem legalidade, né? Então, a gente faz estágio nas unidades públicas, estaduais, federais, municipais, a gente consegue convênio. Então, Deus tem realmente ampliado, e não só pessoas de dentro da igreja, mas de fora, que estão vendo o trabalho que a igreja faz, e aí conseguem enxergar a igreja não só, né, aquela que fala, mas aquela que faz alguma coisa. Amém? Isso é muito importante. Glória a Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado assim: você e a sua igreja podem fazer muito em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente começa, né, o estudo de Apocalipse. Não dá para esgotar, e é bom frisar o seguinte: não temos a presunção de termos todas as revelações, que apesar de ser revelação descoberta no original do grego, a palavra Apocalipse, não temos a pretensão e nem poderíamos, nem a presunção de esgotar todo o estudo de Apocalipse, até porque ninguém na face da terra nunca fez e nem vai fazer
né, desvendar todos os símbolos como a gente gostaria. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, algumas coisas são obscuras, por quê? Porque Deus permitiu que fossem obscuras. Não dá para poder saber, não tem como. Tá? Quer ver uma coisa? Tem coisas que são bem patentes em Apocalipse, porque a própria palavra diz, né, revelação, que eu vou ler ali logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, fala que o Senhor Jesus enviou, né, o seu anjo para revelar a João as coisas que haveriam de acontecer. Então ele falou que ia fazer o quê? Revelar. Mas algumas coisas no livro, elas ultrapassam a imaginação do ser humano, porque elas fogem das questões terrenas e somente com uma revelação, ou quando acontece, é que nós vamos nos despertar. Amém? Tem profecias que precisa acontecer para a gente saber como realmente estava escrito. A realidade principal do livro de Apocalipse é, na realidade, trazer conforto, trazer esperança, trazer segurança para os servos de Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Porque na época, né, em que ele foi escrito, que o Senhor Jesus enviou o anjo para poder revelar para João, havia uma perseguição na igreja muito grande. Começou com Nero, né, em 64, né, na nossa era, e, né, se estendeu desde a época de Domiciano, que era um outro imperador. Foram vários anos, dezenas de anos, sabe, uma perseguição ferrenha contra o evangelho. Perseguições externas e também problemas internos, que nós vamos ver não hoje, mas a respeito das igrejas. Tá? Então havia uma perseguição externa e uma perseguição também, vamos colocar assim, interna, no sentido de minar a fé e minar a sã doutrina deixada por Jesus Cristo, pelos apóstolos. Então, aquele livro foi realmente, ele veio como uma forma de fortalecer a fé dos irmãos que estavam, inclusive, você vê na história, estavam, inclusive, sendo mortos nas arenas, né? Pelos gladiadores, pelas feras, tá? Era algo terrível, a pessoa precisava daquele conforto. Inclusive, na Ásia Menor, aonde estavam as 7 igrejas que foram endereçadas lá o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, ele não foi escrito para poder trazer mistério, ele foi escrito para trazer fé, para trazer paz, para trazer segurança. Tanto que a palavra já no início fala revelação. A quem? Ao mundo? Não. Para mim e para você, que somos servos do Senhor. Amém? Então o mundo, ele olha, e quando faz um livro, aí você identifica Apocalipse, porque, gente, são profecias futuristas, né? Não, Apocalipse, ele fala da igreja naquela época, da igreja nessa época e da igreja vindoura. Amém? Ele fala, né, sobre tudo isso, ele consegue mesclar o passado, o presente e o futuro no nosso plano natural e no plano espiritual também, passado, presente e futuro, né? Como se existisse no mundo espiritual da mesma forma. E mostra o triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todo o sistema do mundo. Amém? Então, quando fala, né, de números, né, vamos colocar assim, 7 igrejas, né, aí depois fala sobre 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos, Deus só tem um Espírito. Mas fala sobre a perfeição. A ideia é falar sobre o quê? Sobre a perfeição. Perfeição. Então, essas numerologias, né, quando fala de 3 anos e meio, 42 meses, né, e um tempo, 2 tempos, um tempo, metade de um tempo, tudo isso aí se refere a tribulações, que o período pode ser realmente literal ou não. Estou sendo claro aqui, gente? E não dá para estudar o livro de Apocalipse sem a gente voltar em Gênesis, sem ver, né, o profeta Ezequiel, sem falar em Zacarias, sem falar ainda no profeta Daniel, nas visões que ele teve, sem falar também das profecias que o próprio Senhor Jesus fez para a igreja. Deu para entender bem? Então é um estudo que você tem que dar uma... Mas hoje nós vamos falar somente sobre o capítulo 1. Amém? E aí, na outra semana, a gente vai falar sobre as cartas às igrejas, que são fundamentais para a nossa vida, que nós vivemos dentro de uma igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. Glória a Deus! Amém? Então, capítulo 1, vamos lá, versículo 1, 1, 2 e 3.
Quem achou, diga amém? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a quem? Seu servo. Cadê o servo do Senhor? As coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Feche seus olhos. Ore comigo por essa mensagem. Pensa ao Pai que fale ao seu coração e que nos use. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir mais uma vez, talvez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, para que possamos alcançar mais fé pela tua palavra, mais firmeza, mais maturidade, mais sabedoria e tranquilidade em ti, em nome de Jesus. Amém? Interessante que fala sempre da proximidade. O tempo está o quê? Próximo. Pedro fala isso, que algumas pessoas na época falavam assim, vocês falam que a vinda do Senhor está próxima, e o tempo está passando e a coisa não acontece. O que a palavra de Deus diz? Que um dia para Deus é como? E 1000 anos. Como um dia. Se você olhar sobre esse é o problema que vamos tentar colocar aqui. O crente não pode olhar a terra sob a perspectiva da terra. Nós temos que olhar o sistema, o mundo, sob a perspectiva de Deus. Amém? Tem que ter a visão dele. Glória a Deus. Por quê? O próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós temos a mente de quem? Está lá em capítulo 2 de Coríntios. A mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, temos que ter o parecer de Cristo, a concepção de Cristo. Por isso que a gente vê muito crente com problema, com dificuldade, uma tempestade, rumores de guerra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e eu com isso. Estou sendo claro aqui? Não pode me abalar. Por isso que Apocalipse foi escrito. Por isso que ele foi escrito. Então, João ele estava preso, na ilha de Patmos, e uma ilha, que ficava a 100 quilômetros de Éfeso, da cidade de Éfeso, e por causa do testemunho do Evangelho. E ele era o último dos apóstolos, ainda, pelo menos a história conta, vivo. E ele, imagina bem ele pensando, meu Deus, as igrejas estão aí, por aí, e eu estou preso, e o pessoal se infiltrando, apostasia, problema, dificuldade. Depois ele vem, e aí como é que vai fazer? E o Senhor Jesus não dá um sinal, se volta, se não volta, o que faz, o que não faz. Eu não estou vendo solução para a igreja, o quê? Florescer e multiplicar, uma perseguição do Império Romano, eu mesmo estou preso, uma perseguição de dentro para fora, o diabo perturbando, não vai sobreviver. É natural o ser humano pensar isso. Quem entendeu bem aqui? Às vezes a gente olha à nossa volta e a situação parece que olha para todos os lados, parece que está tudo fechado. Quem já teve assim na vida aí? Está todo mundo. Mas o que acontece? Nesse momento, quem aparece? Ele tem uma visão. Ele tem o quê? Uma visão do Senhor Jesus glorificado. Quando ele olha, não é aquele Jesus que ele viu, lá na cruz, morto, sofrendo, não. Agora era um Jesus soberano. E o próprio Senhor Jesus fala assim, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o todo-poderoso, o que há, o que não é, o que era, o que é e o que há de vir. Preenche todo o tempo, em todas as circunstâncias. Então, você imagina João preso, ele que amava Jesus, amava o Evangelho, amava o Deus Todo-Poderoso, amava os irmãos, as igrejas que ele ajudou a fundar, que ele trabalhava, e agora vendo tudo como se estivesse despedaçado, e aí Jesus aparece para ele e fala, calma aí, rapaz, está pensando que eu estou olhando tudo. Amém? Eu estou vendo tudo, eu tenho controle de tudo. Então, às vezes, na nossa vida, a gente fica assim, fica ou não fica? Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não vai acontecer nada que Deus não permita. É só você se manter firme e fiel a Ele. Se você reparar bem, quando Deus ele faz a promessa a Abraão, sai da casa da tua parentela, ele faz uma promessa. Abraão peregrina para lá e para cá e nada acontece. É ou não é? Em determinado momento, como é que Abraão faz? Fica lá triste, dentro da cabana dele, depressivo, na verdade, Senhor, não aconteceu nada.
Cadê o filho que tu me prometeu? Quem vai herdar tudo que eu tenho? Damasceno. E Abraão ainda estava com a visão terrena ainda. Como se a promessa de Deus fosse para herdar aquelas coisinhas que ele tinha naquela época lá, que não era nada. Né? Aí o que Deus faz? Aparece de novo e ratifica. Reitera a promessa. É assim que Deus faz comigo e com você. Quando você pensa que tudo está perdido, ele aparece de novo e fala, calma, a tua jornada não terminou ainda vou cumprir o que eu prometi na tua vida. Né? E é isso que ele faz na minha vida e na sua. Né? Às vezes você pensa que ele não esquece, às vezes a gente até esquece do que orou e do que pediu. É ou não é verdade? E aí Deus vai e traz para você. Você não pediu? E aconteceu. Amém? É assim que Deus faz com a gente. É a mesma coisa com João. Então você vê que em toda a história o Senhor Jesus vem fazendo a mesma coisa, sempre aparecendo e sabendo que eu e você, nesse teste do tempo, vamos colocar assim, que a gente passa, né? Que tem entre a promessa e o cumprimento dela, existe um espaço ali, onde somos provados, testados, amadurecidos. Então, nesse período, o Senhor vai sempre confirmar aquilo que Ele prometeu na tua vida. O que não pode acontecer é a gente sair da direção que Ele estabeleceu, que aí não vai cumprir. Quem entendeu bem aqui? Amém? Os planos de quem? De Deus não podem ser o quê? Frustrados, é o que diz lá em Jó. Mas os planos de quem? Os meus podem. Estou sendo claro. Agora, quando os meus são os de Deus, aí está tudo certo. Amém? Amém? Então me ajuda a falar com o irmão que está falando aqui, os teus planos sejam os de Deus. Aí é impossível não acontecer. Não é verdade? E aí, João está lá naquela situação toda, dificuldade. E quem aparece é Jesus Cristo, né? A forma glorificada, como está ali no capítulo 1, para você ler. E aí Jesus mostra para ele como ele é. Da boca saindo, claro, no sentido figurado, uma espada afiada de 2 gumes. Que espada é essa? Paulo fala lá, a palavra de Deus que corta, né? Junta as medulas, vai lá, divide a alma, as intenções do ser humano. A palavra é tão poderosa porque ela consegue, né? Ela consegue separar os teus pensamentos das intenções. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas a intenção é outra. É ou não é verdade? É ou não é? A intenção é outra. E aí, né, ele vê Jesus naquele poder todo e o Senhor começa a mostrar alguns símbolos para ele. Mostra 7 castiçais e mostra o quê? 7 estrelas. E aí ele vê que o Senhor está no meio do quê? 2 castiçais. E já revela o que são os castiçais. Não tem nada oculto aqui. E as estrelas também. Os 7 castiçais, João estava preocupado com quem? Com as igrejas. 7 castiçais são as lâmpadas, né, que ficavam acesas, mostrando que, na realidade, a igreja ainda é a lâmpada que ilumina esse mundo. Amém? A igreja ainda é o que ilumina esse mundo, porque o mundo está em trevas. Se o mundo tivesse em luz, não precisava de luz. Então, para entender bem aqui, o que Jesus fala? Que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por que luz? Porque você só acende uma lâmpada quando está escuro. Para que eu vou querer uma lâmpada acesa, tudo aceso? Você vai acender uma lanterna no dia claro com sol? O pessoal vai falar o que de você? É maluco, né? Uma vela lá para acender? Não. O que está fazendo com a vela na mão? Não é para iluminar meu caminho. Gente, só pode ser maluco. É ou não é? Então, a igreja, né, que os castiçais que representam a igreja, significa que elas, na realidade, são a luz desse mundo ainda. Amém? O mundo está em trevas, mas existe luz nesse mundo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você estamos nela, então nós temos que ser o quê? Luz do mundo. E que o Senhor estava no meio delas, ou seja, conhecia cada parte da igreja, conhecia os seus pormenores. Nós vamos estudar semana que vem. Conhecer tudo o que acontece com a igreja, o Senhor está ciente. E cada igreja, é interessante, quando nós vamos ler semana que vem, tá? Espera um pouquinho. Cada igreja tem sua particularidade, cada uma das 7 igrejas tem fraqueza e força,
tem defeitos e qualidades. Tinha uma que tinha só defeito, mas tinha um que estava ruim para o lado dela. E tinha uma que tinha só qualidade, glória a Deus, né? Meu Deus, quisera Deus que fosse a nossa. Mas... E tinha umas que tinham só qualidades, outras, mas a maioria tinham qualidades e defeitos. Mas não deixaram de ser os castiçais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? De certa forma, iluminavam onde passavam. E que tinha nas mãos, né, as 7 estrelas, que significavam os anjos, os líderes da igreja. Aí a pessoa, mas o pastor é o anjo da igreja. Daqui a pouco o pessoal vai achar que eu tenho asa, que voa. Não, anjo significa apenas mensageiro. Deu para entender bem, gente? Ser humano igual a você. Glória a Deus. Não, o pastor está olhando lá, está vendo tudo, estou vendo nada. Muito mal vejo a minha vida, luto para ver. Amém? Mas são aquelas pessoas que o Senhor deixou para trazer a mensagem, né, do Evangelho para aquela igreja. Glória a Deus. Amém? E uma outra coisa que a gente vai falar aqui rapidinho é que você vê que o Senhor está controlando tudo. Está ciente de tudo o que acontece. Então, o livro de Apocalipse, ele vai mostrar lá na frente, né, as igrejas, os problemas que as igrejas tinham e que elas são parecidíssimas com as igrejas de hoje. Existe um estudo, né, de alguns teólogos, né, alguns estudiosos, doutores, né, de divindade, que dizem que cada uma daquelas igrejas realmente representavam apenas as igrejas que estavam ali naquele período. Mas existem outros estudiosos que falam que cada igreja daquela representa um período da era da igreja, amém, ao longo do tempo. E alguns arriscam até que a nossa hoje, né, a igreja hoje, é representada pela igreja de Laodiceia, que é a igreja morna. Entendeu bem? Aonde está boa, legal, bonita, né, confortável, e aquela coisa toda, mas a Bíblia diz lá na frente que, apesar de ter toda essa pompa, ela era cega, pobre, miserável e nua. E o Senhor Jesus falou: eis que estou à porta aí, bato. Se está na porta é porque está dentro ou fora? O único que não estava dentro da igreja era Jesus. Mas não é verdade? Ele está batendo lá de fora porque está do lado de fora, né? Está batendo porque está do lado de fora. Então nós precisamos tomar cuidado, mas não deixava de ser a igreja de Jesus. Interessante isso. Amém? Tinha igreja que não recebia o apóstolo João. Tinha líder que não recebia João. Né? Como nós vimos nas aulas anteriores, tinha líder que ele não recebia nem quem João enviava. Ele sendo um dos fundadores da igreja, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, doutrinador da igreja, e aí não recebia um apóstolo. Então acontece isso. Acontece ou não acontece? Amém? Tem gente que não honra pai e mãe. Fazer o quê? É ou não é verdade? Né? Isso acontece. Isso é do ser humano. E aí nós vamos ver também, ao longo desse período, né, que há uma estabilidade no céu. O trono do Senhor, ele é inabalável. Tudo acontece aqui embaixo e nós temos vamos colocar a presunção de achar que nós somos o centro do universo. Como se o reino dos céus se resumisse. Deus estivesse o tempo todo só olhando para o ser humano. E a gente vê que não é assim, né, gente? Vê os céus, milhares e milhares e milhares de anjos, e não dá para o ser humano imaginar, né, a dimensão dos reinos celestiais. Dá para a gente imaginar isso? Você até tem a visão limitada, tá, da vida, do nosso tempo, mas na realidade transcende a tudo isso. Então é muito importante a gente entender que existe um caminho, né, para que nós venhamos chegar a essa graça dessa eternidade. Esse caminho foi nos apontado, é um só, que é Jesus Cristo. Não é através da ciência que nós vamos conseguir, através da filosofia, através de uma capacidade cognitiva, né, assim, extrasensorial do homem, né? Não é nada disso. Né? Você pode estudar todos os livros do mundo, mas todos eles foram escritos por homens, com exceção da palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo.
né? Mas você não vai chegar ao conhecimento da plenitude do que é realmente o reino dos céus. O apóstolo Paulo, que foi arrebatado, como ele chama de terceiro céu, porque o judeu tinha essa história, primeiro, segundo, terceiro céu, ele foi arrebatado, ele disse que viu coisas inexplicáveis. Não dá para você fazer o quê? Falar. Não dá para verbalizar aquilo que ele viu. Estou sendo claro aqui, gente? Então, ficar com a palavra é a melhor forma de eu ter tranquilidade, ter paz e saber que um dia eu vou gozar da eternidade com Cristo. Amém? Porque as pessoas ficam nessas discussões intermináveis. Já viu como é que é? Né? Vamos falar sobre isso, sobre aquilo, né? Sobre aquilo outro, que a ciência comprova, que não comprova. Não vai mudar nada na minha vida com relação à minha conduta e meu caráter. Amém? Vai trazer conhecimento, não deixar a gente ignorante, mas até certo ponto. Passa disso, não tem como a gente saber mais do que isso. Amém? Até porque quando perguntaram a Jesus Cristo, quando é que o Senhor vai restaurar o reino? O que ele falou? Fica em paz, fica tranquilinho, vai pregar o evangelho, faz a sua parte, isso aí não cabe a vocês. Amém ou não amém? Amém? Tem coisa que não nos cabe. Cabe a quem apenas? Até porque a gente não vai chegar a lugar algum. Amém? Mas aquilo que foi revelado a gente tem que falar. Então, o que Jesus mostra? Que ele está no controle da igreja, está no controle, inclusive, dos líderes da igreja, está no controle de tudo. Mas que cada um de nós tem a sua responsabilidade. E aí, nas cartas, nós vamos ver que ele traz um sistema de recompensa e de punição. O que ele fala? Eu repreendo e castigo a tantos quanto amo. Quem já foi repreendido pelo Senhor aqui? Eu já fui. E não é bom. É bom? Não, é ruim demais, não é verdade? E aí, quando você sabe que é ele, a única maneira que você tem que fazer para poder se livrar é pedir arrego, é ou não é? Né? E aqui é quietinho, pedir misericórdia, perdão e esperar a pancada e acabou. Se ele der, amém. Se der, não der, amém também. Cada um, né, vai receber sua cota. Então, nós vemos essa parte com as igrejas. E depois, aí, ele começa a mostrar, só estou fazendo um resumão aqui até o final, mas a gente vai voltar aqui à soberania. E aí depois ele começa a mostrar o que acontece no céu. O trono da graça continua, batalha lá com Miguel, os seus anjos, né? Mostra os remidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, lá na frente. Mostra o castigo de Deus sobre a terra. Mostra os sistemas do mundo, mostra a besta saindo do mar, né? Quem já ouviu falar na besta aí? Tem pessoal que fica muito preocupado com a besta, mas o pessoal fica besta que não vai saber de nada, né? Porque na realidade não é? Ali fala com clareza que não é nenhum animal. As figuras dos animais que representam homens, nações, igual águia, igual leopardo. Quando você volta lá em Daniel, né? A gente vai falar mais por menor sobre isso. Quando ele fala sobre o urso, sobre o leopardo, sobre o leão, né? São reinos que haveriam de vir e reinos mundiais até o final dos tempos. Né? E a mesma coisa, esse dragão, essa besta que sobe do mar, que o mar simboliza o quê? As nações. E essa besta simboliza o sistema, né, econômico, político, social do mundo. Amém? Significa isso e tem 7 cabeças. Nós vamos explicar por menor isso lá na frente. Amém? Tá? Que algumas coisas já estão acontecendo, aí dá para a gente falar. Aquilo que não aconteceu, não dá. Estou sendo claro aqui, gente? Eu só posso afirmar com certeza aquilo que aconteceu está acontecendo. Aquilo que vai acontecer, não tem como falar. Amém? Aí nós vamos especular. Aí fala sobre os 1000 anos, né? Aí tem aquela história, né, que o pessoal, como você olhar, o pré-milenista, o pós-milenista, o amilenista, é tanto milênio que a gente não sabe se vai ter 3, 4 ou 5 ou só um só. Mas, na realidade, não faz muita diferença para a nossa salvação. Quem está entendendo bem aqui? Pode ser qualquer uma delas, não tem problema. Isso você não tem que ficar preocupado. A única coisa que você tem que ver é o quê? É que Jesus está tomando conta da tua vida e da igreja. E tudo ocorre de acordo com a vontade dele. Ele já estabeleceu isso. Se você reparar bem, João fala que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Presta bem atenção aqui. João está aqui na ilha de Patmos.
2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás. E aí, né, o anjo vai, ele mostra a João as coisas que haveriam de acontecer, que estavam acontecendo, que iriam acontecer, que tinham acontecido. Olha só. Isso no plano terrestre e espiritual. Imagina a cabeça de João, deve ter fundido, não é verdade? Né? Então, João, se você reparar bem, quando João escreve, a forma literária de João, do apóstolo João, não tem nada a ver com as cartas do Evangelho. Por quê? Porque João está descrevendo aquilo que estava vendo. Ele não estava doutrinando a igreja, ele não... Estou sendo claro aqui, gente? Ele não estava ensinando. Quer ver uma coisa? Eu chego aqui e começo a falar sobre a palavra de Deus, igual estou falando aqui, igual falando hoje, tá? A mensagem um pouco até difere um pouquinho quando eu prego de manhã ou à noite, né? Quando a gente ensina ou faz uma pregação mais contundente, mas é diferente quando eu faço uma narrativa. Eu venho, olha só a narrativa, gente, eu estava vindo na estrada ontem, na Dutra, e olha, de repente estava vindo a 100 por hora, a diferença não há? Há uma diferença ou não há? Gente, a narrativa é uma coisa. Agora, uma palavra de instrução pastoral, de orientação, é outra coisa. Amém? Então, o que João faz ali, ele escreve o que você viu. Ponto. Ou viveu. João estava só fazendo isso. Eles deram um escrevente ali, transcrevendo aquilo que o Espírito Santo estava mostrando para ele. Amém? Então, o que é que Deus faz? Leva João dali, mostra o que estava acontecendo naquele momento, quem ele era, para dar segurança a João, mostra às igrejas, tudo que estava acontecendo nas igrejas. Jesus mostra para ele, eu estou vendo o que está acontecendo lá com isso, com as perseguições e tal. E eu estou permitindo, hein? E depois mostra as questões celestiais. E depois mostra os sistemas do mundo. E depois mostra a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre tudo. E aí mostra que enquanto alguns sofrem aqui, outros já estão, né, se deliciando, descansando no Senhor. É na verdade, é descansando. E que um dia todos nós vamos nos reunir para eternamente viver com Cristo. E tudo isso aqui passou, acabou. Por isso que o apóstolo Paulo fala com clareza, ele fala assim, ó, porque a breve, olha só, a leve e momentânea tribulação. Gente, o apóstolo Paulo teve leve tribulação? Teve, mas ele compara isso leve e momentâneo, ou seja, um pouco xixim de tempo. Não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que Jesus veio fazer com João, para que João mostrasse o livro de Apocalipse para mim e para você. Amém? E aí, quando nós vemos promiscuidade aumentando em todos os lugares, o que Jesus fala? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está vendo o amor se esfriar? Tá. A gente vê vídeos aí, né? Ontem um irmão foi fazer visita a um parente, gente, algo terrível, a menina, né? Estava vendo lá com a missionária Lu. Terrível, uma cuidadora lá, quebrou o braço para a menina que ela cuidava, a menina não fala, sabe? Algo terrível. Né? Foi presa a mulher. Mas se não tivesse uma câmera, ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, pessoas fazem isso de crueldade, de ruindade mesmo. Então, o amor de muitos tem se esfriado, porque a iniquidade também tem se multiplicado. Jesus falou isso lá atrás. Né? Das perseguições que o crente sofre fora e dentro da igreja. De como o sistema mundial ia começar a dominar, porque a tendência, nós vamos falar aqui, essa globalização, a tendência é que nós estamos na direção de um sistema único político mundial. Quem entendeu bem aqui? A gente vê aqui, né, não vou aqui, não estou aqui fazendo nenhuma profecia não, tá, gente? Mas a gente vê o que tem acontecido. Todo mundo fala, grandes líderes aí têm falado sobre que não, temos que levantar um governo único. Já reparou, já viu isso aí? Até o presidente do Brasil está indo lá fora e fala, temos que levantar um governo único. Não é verdade? Isso já é um prenúncio de realmente que haverá uma liderança única mundial. Há essa direção. O homem sempre tentou fazer isso lá atrás, né? A Torre de Babel, né? Quem se lembra aí? E vai culminar num sistema único depois. E esse sistema vai ser a favor do cristão? Não, claro que não. Mas o que eu estou falando com isso aqui?
que, na verdade, em tudo isso, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para mim, tanto faz o sistema que for estabelecido no mundo. Para mim não interessa, interessa é o sistema que eu vivo em Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Então, quando mostra esse sistema, né, vamos colocar assim, a besta que emerge, essa besta, né, vamos colocar assim, que é o sistema que emerge do mundo, das nações, e aí mostra lá 7 cabeças e dá a definição, são 7 reis. Não fala o que são essas cabeças. Gente, está falando lá. Não está falando lá, são 7 reis, né, que em comum formam um sistema e que fazem uma dominação econômica. Por que econômica? Porque diz assim, que aquela nação que não se sujeitar à besta, ela vai fazer com que não chova ou chova. Deu para entender bem? O que significa isso? É escassez, é boicote. Estão entendendo bem? Acontece isso hoje? Quem não se sujeita ao sistema é boicotado. Como é que é? Embargo, né? Como chama, né? Faz o embargo, e a nação míngua mesmo. E detalhe, ainda faz uma propaganda de que a nação estava errada. E todo mundo, Deu para entender bem? Quer ver uma coisa? Só para entender aqui a questão do Apocalipse lá, que é bom a gente... É só uma paradinha aqui, tá, gente? Mas não vamos entrar muito por isso, não, que eu vou falar lá na frente. A gente, quando vai lá para o Oriente, são monoteístas eles? São ou não são? São. Tem bons costumes com relação à família? Também tem. Tem ou não tem? Tem. Na vida deles tem. Eles são a favor das drogas? Também não. Homossexualidade lá tem? Também não. Eles aturam roubo lá? Furto? Também não. São de direita? Um bom lugar para a gente morar? Ué, gente, um lugar desse é bom. É ou não é? Só porque a mulher vai botar burca, aí o problema da mulher, não é meu? Presta bem atenção. Aí vamos lá. Né? Vamos para a esquerda. Aí a esquerda, né? Democracia, prega a democracia, liberdade. Mas é a favor das drogas? Da homossexualidade? Da promiscuidade? E por que a gente não vai lá para ficar lá com o pessoal de lá e fica aqui? O sistema do mundo, ele sempre vai ser influenciado pelo mal. Quem entendeu bem aqui? Estou sendo claro aqui, gente? E qual deve ser o nosso sistema? Jesus é a palavra de Deus. Amém? Amém? Então, é só uma questão, por exemplo, quando há uma guerra, quem já ouviu falar que a primeira vítima na guerra é a verdade? Quem é a primeira vítima na guerra? Então, o marido e a mulher começam a brigar. Aí chega para falar com a gente. Aí chega o marido e ele conta a história dele. Daqui a pouco chega a mulher, faz o quê? Conta a história dela. É assim ou não é, gente? Para você saber, né, como é que está o esquema. E geralmente os dois omitem, ou contam um pouquinho a mais. É ou não é verdade? Né? Porque todos os dois querem ter o quê? Razão. Você imagina isso no mundo. Então, o sistema que João vê é o sistema que domina o mundo, independente de ser direita ou esquerda. Foi claro aqui, irmãos? Amém? Amém? Quer ver uma coisa? E faz parte isso mesmo, engana mesmo a galera. Vai enganando. Como eu falei que tem que olhar lá atrás, né? A gente tem que olhar lá atrás, em Daniel. Daniel tem uma visão de uma estátua. E aí, a estátua, a cabeça de ouro, os peitos, os braços, né, de prata, não é isso? Né? O ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, misturado. Cabeça de ouro porque
mais puro. E aí ele vai decrescendo na qualidade de dominação, na qualidade de governo. Cabeça de ouro era Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor era o executivo, o legislativo e o judiciário. Não tinha STF, não tinha Congresso, não tinha... É verdade, palácio, lado para lá, não tinha nada disso. Deu para entender bem? Que o governo está aí, um governo de ferro com barro. Em ferrugem, né, é frágil. Não é, gente? Mas o pessoal acha que é o melhor do mundo, né? Que é o melhor do mundo. O céu tem democracia, gente? Tem não democracia? Mas não é o melhor sistema, mas no céu não tem. Então Deus estabeleceu Nabucodonosor. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Amém? Muito maior. Aí está lá. Toda essa estátua que eu falei aqui, porque o primeiro era Nabucodonosor, depois o governo Medo-Persa, depois foi o governo de Alexandre, e depois o governo romano, amém? E por último, esse governo que a gente vê agora, tudo misturado no meio do mundo, né? Cada um na sua amizade continua, né? Cada um faz o que quer. É assim, é verdade, cada um, né? Essa bagunça toda que é o governo mais complicado. Não estou falando do Brasil, não, estou falando do sistema mundial. Está lá. Mas todos fazem parte do mesmo corpo. É o mesmo sistema. É o mesminho, não muda nada. E o Senhor Jesus tem controlado tudo isso. Amém? Amém? Eu ia falar outra coisa aqui, mas deixa para a próxima aula, senão vai escandalizar. Né? Mas é uma verdade. Então, a gente tem que ficar de olho na palavra. Glória a Deus. Para a gente estar vigiando. Então... Quando acontece isso, né, e aí você vê lá na frente a mulher, que ela vai para o deserto, né, que gera luz, e aí, né, ela é guardada. Nós vamos ver lá na frente, né, o dragão tenta tragar a mulher, não consegue. Aí depois você vê uma outra mulher, mas é uma prostituta, né, que vai lá para a Babilônia, que simbolizava Roma, simboliza o sistema de hoje, a mesma coisa, as falsas religiões, essa coisa toda. Então, todo o livro de Apocalipse, ele, apesar de ser cheio de simbolismo, mas ele fala com clareza aquilo que ocorreu e aquilo que está ocorrendo e aquilo que vai ocorrer. Nós, às vezes, não entendemos algumas coisas porque ainda não aconteceram, então não dá para saber. Até as catástrofes, quando são faladas. Né? Aqueles cavaleiros, né? Tem até filmes que falam sobre isso, Cavaleiros do Apocalipse, não tem? Um monte de filme que conta muita história, cavalo amarelo, preto, branco, né? Aquela coisa toda. Né? As 7 taças são pragas que o Senhor joga. Né? Então, presta bem atenção. Quando Jesus fala assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Na época que Jesus fala isso, né, e ele mostra que o sol vai escurecer, né, não dá a sua luz, a lua também não vai dar o seu brilho, que os fundamentos vão ser abalados. Já existiam terremotos na época, existiam ou não existiam? Mas não numa escala em que possivelmente possa acontecer. Estou sendo claro aqui? Que possivelmente possa acontecer. Quando João olha aquelas montanhas, eu vi uma montanha flamejante caindo do céu. O que pode ser uma montanha dessa? Ele tinha noção do que eram os astros que circulavam a Terra e noção de que a Lua foi bombardeada com asteroides e que a Terra também foi bombardeada. Tinha noção disso? Não tinha. Pode ser isso? Pode ou não? Pode. E aí ele entende isso como um juízo de Deus para a Terra, e realmente é uma catástrofe, né, sem precedentes. Quando ele vê aquelas saraivas caindo do céu e matando a terça parte dos homens, essa semana foi lançado um outro míssil com 350 ogivas nucleares, lá na Rússia foi feito um disparo lá, que ele chega em qualquer lugar do planeta em minutos. Ele de Moscou, ele vai até Lisboa, que é a outra ponta aqui, em 9 minutos, tu acredita? A velocidade não tem como parar uma coisa dessa. Você imagina uma guerra nuclear, o que você viria cair do céu?
e as coisas iam ficar pretas. Eu não é verdade. Agora, fala com o irmão tostado, mas o que você tem a ver com isso? Você tem como parar isso? Não. O que a gente tem que fazer? Se firmar com Jesus Cristo, que é o nosso protetor. Amém? As pestes e as fomes. As pessoas sempre tiveram a ideia de que alguém inventou esse vírus. Não tiveram essa ideia? Sempre. Isso é a teoria da conspiração, né? Qualquer coisa que fala alguma coisa assim, o cara deve ser um paranoico. Mas você sabia que esse ano uma inteligência artificial, ela realmente criou alguns vírus? Isso é real, tá? E o FBI teve que bloquear, algumas inteligências do mundo tiveram que bloquear esse laboratório. Se você procurar, você vai ver. Para não deixar sair esse programa, porque eles conseguem fazer um vírus que esse vírus não tem antídoto para esse tipo de enfermidade. Seria uma destruição em massa. E eles fazem vários, porque na simulação, a inteligência artificial, ela consegue criar determinadas coisas de um dia para o outro que demoraria décadas para o ser humano fazer. Então, quando a Bíblia fala de peste em escala mundial, a gente viu que teve um ensaio na Covid aí. Teve ou não teve? Todo mundo com máscara, com cabresto. Tinha ou não tinha, gente? Tinha. E aí, quem sai do sistema é doido, é ou não é verdade? Aí tem a marca da besta. Qual a marca da besta? Sei lá, gente. Sei lá, qual a marca? Hein? Cada um fala uma coisa, vai ser na testa, vai ser cartão de crédito, vai ser chip, não sei, gente. Quando aparecer, de repente, o Senhor revela para a gente, não é? Amém ou não amém? Amém? Então não é com isso que eu tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar em ter a marca do Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus. Essa é a marca que eu preciso ter para ser abençoado. Amém? Até aqui tudo bem, gente? E aí no final mostra a vitória do povo de Deus. E aí mostra também alguns números que são interessantes. Por exemplo, 12, né? Mostra lá a Nova Jerusalém com 12 colunas, 12 portas. Colunas significavam quem? As colunas significavam as 12 tribos de Israel, as 12 portas, os 12 o quê? Apóstolos, né? Um falando sobre a velha aliança, outro sobre a nova aliança. Então, tudo na Bíblia tem um fundamento. Deu para entender bem? Mostrando que dos dois povos fizeram o que? Apenas um. Glória a Deus. Né? As pessoas ficam falando assim, quem é que vai morar no céu? Vários povos, línguas e nações. Né? O que Jesus fala daquele centurião? Quando ele vem falar com Jesus Cristo sobre o filho dele, em outro evangelho está o servo que está enfermo. Né? Jesus fala, nem mesmo Israel vi tamanha fé. Então, o que nós precisamos é ter a fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E aí tudo que acontece aqui, ou deixa de acontecer, para a gente não tem muita diferença. Amém? A única diferença é que Jesus sempre fala em todas as cartas, o que vai permanecer até o fim, o que for fiel até a morte. Aí vai andar de branco comigo, vai receber a coroa da vida. Nós devemos ficar firme, não só nas promessas, mas na direção que a palavra de Deus me dá para o meu caráter, para a minha vida. Amém? Tem uma partezinha que eu quero falar um pouquinho mais aqui com os irmãos, com relação a Apocalipse, lá no final, que fala sobre isso. Duas situações. Primeiro, ele fala assim, a noiva diz, vem, e o Espírito diz, vem, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o anseio de todo crente. Amém? Essa deve ser, sabe, a nossa busca, o nosso desejo. Deve ser esse. Quanto a alguns símbolos, aquelas coisas que acontecem aqui, o que eu tenho que entender é o que Jesus falou lá para os discípulos. Quando é que vai acontecer, gente? Se liga nisso não. Corra atrás do teu prejuízo, ou seja, prega o evangelho, salva almas. Amém? É isso que eu tenho que me preocupar. E aí diz assim, quem é sujo,
suje-se mais. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Aí eu quero falar com vocês aqui sobre isso. O Senhor Jesus, ele está no controle da minha vida, da sua vida, do sistema do mundo, como nós mostramos, e de todas as igrejas. Isso aí é fato, está bem claro com isso aí. E a vitória, o bom dessa guerra, dessa batalha, é que nós temos a vitória já anunciada. Amém? O Senhor Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário, basta a gente seguir a mesma direção. Mas quando ele diz aquele que é sujo, sujo mais ainda, é isso que a igreja tem que se preocupar. A gente tem que vigiar, é justamente aqui. Porque se você reparar bem, quando uma pessoa começa em algumas atividades, aquilo que você mais pratica, você se aperfeiçoa. O que a Bíblia diz? Que um abismo chama outro abismo. Então, a pessoa peca, daqui a pouco ela mente para poder encobrir o pecado. É assim ou não é? E daqui a pouco, de tanto ela estar naquilo, ela vai se tornar aquilo que ela está falando. E chega ao ponto, presta bem atenção, daí no início a gente se esconde, daqui a pouco coloca a culpa nos outros. Daqui a pouco coloca a culpa em Deus. Daqui a pouco diz que Deus é injusto. Quem já viu Deus, as pessoas falando que Deus é injusto? No Apocalipse você vai ver, nós vamos ver mais na frente, que mesmo os homens sofrendo não glorificavam a Deus, ainda blasfemavam contra o Senhor. Tá? Ainda blasfemavam contra o Senhor. Porque é muito fácil você negar a existência de Deus, né? Ou que Deus não se importa com a gente, quando você quer fazer o que você deseja, só para não se colocar debaixo da determinação do Senhor. Quem entendeu bem aqui? Aí é muito mais fácil a gente fazer isso. Então, quando um abismo chama outro abismo, isso é que a gente tem que tomar cuidado, porque chega um ponto que a nossa mente pode ficar cauterizada, e aí pode estar dentro da igreja, olha só o perigo, pode estar dentro da igreja, mas infelizmente a mente cauterizada para determinadas coisas. Não faz mais um exame de si mesmo, à luz da palavra de Deus. E aí vai se sujando cada vez o quê? Mas vai ficando cauterizada, a mente vai ficando bloqueada e você não consegue sair daquilo. Vai vivendo no pecado, vai vivendo na avareza, no egoísmo, na arrogância, seja lá o que for, e as trevas vai só aumentando dentro da vida da pessoa. E vou falar uma coisa para vocês, chega um determinado ponto em que, como Jesus fala, se a luz que a gente for em trevas, quão grandes trevas serão, se tomar conta de toda a mente, toda a alma, não tem mais jeito. Porque o ser humano, ele mesmo no pecado lá fora, ele não dá imagem e semelhança de Deus. Quem entendeu bem aqui? Está caído, está deturpado, está errado ainda, deu para entender bem? Está corrompido, mas ainda tem a semente da criação dele. Quem entendeu bem aqui? Então, esperando que Jesus o recupere. Agora, se deixar com que essas trevas tomem conta de tal maneira que cauteriza a mente, já não tem mais solução. O mal, as pessoas às vezes têm medo de assombração. Quem já viu pessoa com medo de assombração aí? Não é? Medo de assombração, medo de fantasma, medo daquilo. Não, aí, não é? Hein? É. Até os apóstolos tiveram, né? Jesus caminhando sobre a água, ah, meu Deus, um fantasma. Tem gente que tem medo, né? Vamos colocar assim. Eu quero falar uma coisa para você, não tenha mal daquilo que está fora de você. A gente tem que ter medo, não tenha medo daquilo que é mal fora de você. Tem que ter medo daquilo que é mal dentro da gente. Isso é que é o perigo. Porque as trevas, elas não começaram fora da criatura. Elas começaram dentro. Esse é o problema. Estou sendo claro aqui, gente? A vaidade, a Bíblia diz lá, nós vamos ler em Isaías, Ezequiel, a vaidade levou um ser, que nós hoje entendemos ser Satanás. Essa vaidade levou a inveja, a arrogância, a soberba, e aí ela, iludida, se achou capaz de enfrentar o próprio Deus. Quem está entendendo bem aqui? Essas trevas nasceram dentro dele, não foram fora. Se você reparar bem, quando a serpente, né, que o Apocalipse vai falar,
Satanás, a antiga serpente, o dragão, é a mesma coisa. Fala lá com clareza isso, tá? Quando ele tenta o homem lá no jardim, se você reparar bem, como é que ele fala com Eva? Olha só, no que ele caiu, ele tenta o homem. Ele fala assim, ó, vocês vão poder comer de tudo? O que Eva fala? Não, tudo menos o quê? O fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que a gente comer, a gente vai o quê? Morrer. O que Satanás fala? Nada, bobeira. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser igual ao Altíssimo. Ele falou que ia ser igual a quem? A Deus. Olha a vaidade aí. Que levou à ganância. Quem entendeu bem aqui? Amém? O mesmo sentimento que o levou a cair, ele plantou no coração de Eva. Então o mal começa quando? Dentro, não fora. Esse que é um problema. Amém? E essas trevas, aonde toca, contamina. É uma desgraça. As trevas é igual, sabe, uma doença que vai se alastrando, sabe? E consumindo a mente, o coração da pessoa de tal maneira que não consegue retornar mais. Aconteceu com Saul isso? Aconteceu, porque em vez dele voltar atrás, se arrepender, pedir perdão, o que Saul fez? Começou a criar discurso para tentar se justificar. Quem já estudou isso aqui muito bem, né? Todo mundo. Então a gente tem que fazer igual Davi, errou, vacilou, tropeçou, na hora, vacilei mesmo, pequei, errei e estou pedindo perdão. Quem está entendendo bem aqui? É esse sentimento, né, que gerou essas trevas e que, infelizmente, contaminou toda a criação que nós conhecemos aqui na Terra. E vai ter um afastamento de Deus. Essa é a maior punição, a eternidade longe da presença do Senhor. E o Apocalipse mostra esse desfecho. O fim dessa luta do mal, tentando pegar o bem. E Deus permite tudo isso para testar a minha e a sua fidelidade. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Deus permite tudo isso, que isso aconteça. Por isso que o crente, ele não pode ficar preso a sistemas, ele não pode ficar preso a isso nem aquilo. Vou falar uma coisa para você, nem a denominação. Porque às vezes a gente acha que o nosso grupo é superior, a nossa denominação é melhor. É ou não é verdade? É um erro ou não é, gente? É um erro, isso é um erro. Eu já vi tanta gente desdenhar de outras igrejas, gente, todas as igrejas de Apocalipse, você vai ver, todas tinham defeito, mas todas pertencem a Jesus Cristo. Deixa Deus tratar com elas, não sou eu que vou fazer, nem você. Eu estou sendo claro aqui, gente? Amém? Gente, está difícil cuidar da minha vida. É ou não é? Quanto mais cuidar dos outros. É ou não é verdade, gente? Para mim já é difícil cuidar da minha, gente. Cuidar dos outros. É ou não é? Então vamos cuidar do nosso pedacinho que Deus deu. Amém ou não amém? Amém? Já está bom demais. Se vê, todas as igrejas eram carne de sais, todas elas Jesus estava lá. E todos os anjos das igrejas, todos os líderes, estavam na mão do Senhor. Quem vai tratar, quem é? Ele. Deixa ele resolver, vamos cuidar da nossa vida. Ontem a gente estava vendo o batismo ali, né? E eu fiquei tão feliz que tem uma pessoa conhecida nossa que foi se batizar na outra igreja. Gente, que alegria que nos deu. A gente foi lá na janela, ficou fazendo, sabe? 30 e poucas pessoas. Eu falei, glória a Deus. Né? Deus agindo ali. Amém ou não amém? Amém? Fala com o irmão que está falando assim, vamos cuidar da nossa. Né? Que já está bom demais. Então essas trevas que Deus vai eliminar do mundo e daqueles que Ele, tá? Elas começaram lá na eternidade. E a gente não sabe a amplitude que elas tiveram, mas pelo menos na terra a gente vê a desgraça que elas fizeram. Quem entendeu bem aqui? Cabe a cada um de nós seguir a direção que o Senhor Jesus deu. É nessa direção que a gente vai escapar de todo o mal. Então o livro de Apocalipse é um livro que aumenta a nossa fé, a nossa segurança em Deus. Glória a Deus.
E aí nos coloca vendo o seguinte, presta bem atenção aqui que eu vou falar. Ontem eu estava vendo os netinhos brincar lá em casa. Aí estava lá escorrendo para lá e para cá, né? O Bernardo não estava não. Se tivesse, ia tacar fogo na casa. Estava lá brincando para lá e para cá. Eu estava no sofá olhando. Aí eles brincando lá embaixo. Aí de vez em quando eles passavam perto da mesa, eu tinha que botar a cadeira perto do bico da mesa para eles poderem não bater a cabeça ali, né? Quem tem filho não sabe. E aí daqui a pouco ele sumia da vista, meu Deus do céu, desapareceu. Aí tu tem que ver onde está. É ou não é verdade? Né? Tá. E vamos lá ver o netinho. Legal. O que eu estou dizendo é que o crente, ele não pode se comportar igual aquelas criancinhas. Deus nos colocou com a mente de Cristo para que nós olhássemos, presta bem atenção, o mundo na perspectiva dele, fora do sistema. Estou sendo claro aqui, gente? Ou não? Fora do sistema. Olha, você imagina se você estivesse agora na estação espacial. Quem já viu aquelas imagens da estação espacial aí? Você olha, tu não vê ninguém. Já viu alguém? Olha ali. Na Lua, menor ainda. Se você se afastasse mais, gente, você ia ver a Terra desse tamanhozinho, com um grãozinho de poeira. Aí você imagina, naquele grãozinho de poeira, né, como uma vez Carl Sagan fez uma imagem, né, da Voyage, e aí aquele grãozinho de poeira suspenso no ar. Quer ver, em casa quando eu era criança, tinha a janela de madeira, tinha aquelas frestas, que aí às vezes o raio do sol entrava. E aí quando você olhava o raio do sol, tinha um monte de poeirinha ali, não tinha? Quando eu vi essa imagem da Terra como aquela poeirinha, eu falei, misericórdia, eu estou ali. Então, muito pequenininho, você imagina bem, ali naquele grãozinho de poeira, homens dominam outros. Generais, presidentes, ditadores, mataram milhões de pessoas para só poder se manter na glória por poucos anos. Deu para entender bem? Pessoas, sabe, passam por cima do outro por ganância, por arrogância, deixam milhares morrer de fome só para poder juntar riqueza e não fazer nada com ela. Deu para entender bem? Aquele grãozinho de poeira que está ali, bilhões de pessoas já passaram por aqui, já morreram, foram enterrados, viraram pó. Sonhos que não foram realizados, que foram realizados também, a glória é tão pequena que não faz muita diferença. Então eu não posso mais, já que eu sou filho de Deus Altíssimo e você também, amém? Nós não podemos ficar olhando a terra dentro da terra. Você tem que olhar esse planeta, esse sistema, sob a ótica do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu bem aqui? De cima, não de cima porque é melhor, não de cima porque é mais qualificado ou mais digno, não, porque Ele nos colocou lá junto com Ele. Amém? Isso é um privilégio, eu não tinha capacidade, Ele nos tirou daqui dessa visão pequena e nos colocou lá em cima. Então o Apocalipse mostra isso, fala, João, eu quero mostrar tudo a você de cima, vem cá. Eu não quero mais, não, sai daí. E João estava olhando lá, aquilo tudo acontecer. João, tu está onde? Eu estou aqui no céu. Amém? Pancada comendo aqui. E quem está lá em cima, fica tranquilo que vai subir também no tempo certo. Amém? É isso que o crente tem que entender. A Apocalipse tenta mostrar que qualquer circunstância, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, tudo está debaixo do controle de Deus. E nós já estamos guardados no coração do Senhor. Só aguardando o momento de estar com Ele. É isso, não importa o tipo de sistema, reis, presidente, que vem se colocar ali, problema. Se é Nabucodonosor, se é Ciro, se é Nero, problema. Estou tendo claro aqui, gente, se é Faraó, nós estamos com o Senhor Jesus nas nuvens. É disso que o nosso coração tem que ser guardado. O Senhor, Ele reina. Ele continua, sabe? É tremendo isso. Minha irmã falou uma vez, a gente estava passando uma dificuldade, a irmã falou assim para a gente, deixa eu falar uma coisa para o irmão, não conheço o irmão, aquela coisa, né? E ela falou assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, né? Fala sobre Isaías, né?
eu estava e vi o trono de Deus, alto e sublime. Isaías vendo isso, ou seja, os tronos aqui ficam vazios e depois colocam outro, mas o de Deus continua sempre cheio. É isso que a gente tem que entender, nós somos servos de Deus. Independente das circunstâncias, a inflação subiu, a inflação desceu, Deus vai te alimentar do mesmo jeito. É ou não é? Amém? Terremoto. Se você passar pelo terremoto, glória a Deus. Se não passar, glória a Deus do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus. É ou não é? Hoje eu estou com dinheiro, vim de carro para a igreja, amanhã estou duro, vim de Uber, depois estou mais duro, vim de bicicleta. Glória a Deus. Amém? Não importa, irmãos. O nosso Deus, Ele continua reinando e tem que continuar no nosso coração, nos protege de tudo isso. É isso que Apocalipse quer mostrar para a gente, que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, né, Ele falou, enviou o seu anjo para falar para João, para falar para os seus servos. Cadê o servo de Deus aí? Pode levantar a besta, a gente afoga a besta, levanta a besta de novo, a gente continua, né, com Jesus Cristo. Amém? É isso que o Senhor Jesus deseja para a gente. Então, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E como é que a gente se limpa? Com a palavra de Deus. Ela que vai limpando a gente a cada dia e fortalecendo cada um de nós em nome de Jesus. Então, independente das circunstâncias, do mundo que você vive, pessoal, na família, fica tranquilo, o Senhor está reinando na tua vida. Continua do mesmo jeito em nome de Jesus. Amém? Fica de pé para a gente estar orando. Amém? Encerrando essa mensagem. À noite temos a ceia em nome de Jesus. Glória a Deus. E fica olhando de cima, tá? Não esquece não, hein? Tá, de cima, né? Deixa, né, as coisas acontecerem aqui embaixo. Porque a nossa esperança está no Senhor. Isso é bom, né? E às vezes, sabe o que acontece? O crente, e olha como é que Deus faz, é tremendo isso, né? A gente sempre fala isso. Jesus, ele fala assim para o discípulo, entra no barco e atravessa para o outro lado. Você conhece essa mensagem? A gente já falou aqui várias vezes. E aí o pessoal atravessa. Quando eles vão atravessando, o vento pega, a tempestade pega eles no meio. Mas quem mandou eles entrar no barco? Quem mandou eles atravessar? Então fica tranquilo. É ou não é? Amém? Pode te levantar a tempestade, o que for, o Senhor Jesus vai estar contigo. Então, se esse barco, que é o mundo, nós estamos aqui, se Deus colocou a gente aqui, Ele vem aqui, o nosso socorro, sempre que a gente precisa. Amém? Por isso Ele fala, o que vencer, né? Vou andar de branco comigo, eu vou confessar o nome dEle diante de meu Pai e dos anjos no céu. Isso é muito importante para a nossa vida, a gente ter essa garantia do Senhor. Nunca mais olhe o mundo sobre a ótica do mundo da terra. Sempre procure olhar sobre a ótica de Deus. A ótica de Jesus Cristo. Pastor, mas como é que essas coisas vão ser reveladas para mim no tempo certo? O Espírito Santo faz isso, tá? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, que os olhos não viram, lá em 1 Coríntios 2,9, os ouvidos não ouviram e nem chegou ao entendimento de homem algum. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no outro versículo ele fala assim, e Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Não precisamos que seja revelado de novo, já revelou. Essa paz, essa certeza, essa segurança que nós temos, é o Espírito Santo no nosso coração mostrando, ó, eu estou no controle da sua vida, da sua família, da sua igreja, do mundo, de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle dele. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer, Senhor, por estar aqui, Senhor. Aleluia. Na tua presença com teus filhos. Glória a Deus. E o livro de Apocalipse mostra essa revelação maravilhosa que é o Senhor glorificado, reinando, determinando, tomando conta da vida de cada pessoa, de cada servo, conhecendo todos os eventos que estão nesse momento acontecendo aqui no mundo para fora. Não importa, Senhor,
aquilo que as pessoas aí falem, os rumores de guerra, de peste, de fome, não importa. Mas o Senhor está no controle da nossa vida e guarda a sua igreja. E é o que o Senhor Jesus fala. Glória a Deus. Que é importante. Ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último que